Há um som que só se ouve quando tudo ao redor desmorona. Um som que não é de vozes nem de música, mas do próprio coração sendo esmagado sob o peso das provações. É o som da alma gritando no escuro, sem saber se alguém, em algum lugar, ainda está ouvindo. Talvez seja exatamente onde você está agora. Silencioso por fora, mas por dentro uma tempestade, perguntas que não cessam, lágrimas que ninguém vê, um cansaço profundo de tentar parecer inteiro quando por dentro você já se quebrou em 1000 pedaços. Você olha para a vida e sente como se ela tivesse se virado contra você. Os planos fracassaram, os amigos sumiram, as portas se fecharam e a fé parece ter sumido também. Talvez você até tenha acreditado que esse fosse o preço a pagar por algum erro, alguma falha que você não consegue corrigir. Talvez tenha pensado que Deus se afastou por causa de algo que você fez, ou deixou de fazer. E por isso, por desespero, você tentou se agarrar a tudo que o mundo vende como solução: fórmulas de sucesso, frases de efeito, métodos para vencer, uma fé que mais parecia barganha. Você se apoiou em sua própria força, distorceu até as lições de grandes homens como Napoleão Hill para caberem na sua sede de controle. E agora tudo ruiu. Mas escute, essa ruína não é castigo. Esse silêncio não é abandono. Essa dor não é aleatória. Antes de Deus levantar um homem para cumprir um grande propósito, ele primeiro o quebra. Antes de encher um coração de luz, ele o esvazia de orgulho. Antes de confiar alguém com sua glória, ele faz essa pessoa passar pelo vale. O mundo ensina que dor é sinal de fraqueza, que fracasso é vergonha, que chorar é perda de tempo. Mas Deus não trabalha segundo as regras do mundo. Ele transforma a dor em ferramenta, ferida em testemunho, deserto em escola. Ele não desperdiça sofrimento, não ignora lágrimas, não desiste de quem já chegou ao fim de si mesmo. É exatamente nesse ponto que ele começa. Talvez você tenha confundido desejo com arrogância, confundido fé com manipulação, confundido propósito com vaidade. Você decorou palavras bonitas, posturas ensaiadas, discursos motivacionais, mas por dentro ainda era um coração cheio de si mesmo. Então Deus precisou parar você. Precisou permitir que tudo desmoronasse, que todos os seus pilares caíssem, para que finalmente ele fosse a única coisa que sobrasse de pé. E isso, por mais duro que pareça, é graça, é misericórdia, é amor. Porque ele não quer apenas que você tenha sucesso segundo os padrões do mundo, ele quer moldar você para carregar algo eterno. Ele não quer frutos de uma árvore sem raiz, ele quer que suas raízes cresçam fundo no solo da humildade, da dependência, da rendição. Hoje você pode se sentir esmagado, mas está sendo plantado. Você pode se sentir morrendo, mas está nascendo para um novo propósito. Você pode se sentir esquecido, mas está sendo preparado. O fogo que você sente queimando não é para destruir, é para purificar. A fornalha não é para consumir, é para moldar. O silêncio não é ausência, é o som de Deus trabalhando nas profundezas da sua alma. Não amaldiçoe o deserto onde você está agora. É nesse lugar que a voz de Deus soa mais alta, que a arrogância se cala, que o ego morre. É nesse lugar que você para de correr sozinho e aprende a caminhar com ele. As lições que o mundo te ensinou, de força, de autopromoção, de orgulho, só servem para criar cascas. Mas Deus não usa cascas. Ele usa corações. E corações só são verdadeiramente úteis quando já aprenderam a sangrar. Por isso, não despreze essa dor. Não fuja desse momento. Não lute contra a quebra. Abrace-a, porque é aí, exatamente aí, que você começa a ser verdadeiramente transformado. Você pode andar mancando a partir de hoje, mas Deus só levanta guerreiros entre aqueles que primeiro aprenderam a se ajoelhar. Você pode carregar cicatrizes daqui para frente, mas serão cicatrizes que brilham com a glória de alguém que sobreviveu ao vale e voltou com autoridade para guiar outros. Você pode parecer pequeno agora, mas o céu já te enxerga como um guerreiro se erguendo das cinzas. Deus não quer a sua força. Ele quer sua rendição. Ele não está esperando você se consertar sozinho. Ele só espera que você diga: eu não consigo sem ti. Ele não chama os prontos, ele prepara os chamados. E esse momento, essa queda, esse vale, essa dor, não são o fim da sua história.
são apenas o começo de algo que nem você ainda consegue imaginar. Segure firme, ainda que seja apenas por um fio de fé, ainda que só reste um sussurro de esperança, porque o que Ele está construindo em você agora vai durar para sempre. E quando Ele disser, agora meu filho, vá, você não vai mais andar na sua própria força, você vai caminhar com o fogo dele queimando dentro de você. Esse é o início, o verdadeiro início. Deixe Ele te quebrar, deixe Ele te moldar, e mostre ao mundo do que um coração rendido é capaz. Você já percebeu como a dor muda o som da sua própria voz? Antes, suas palavras eram fortes, afiadas, carregadas de certezas. Agora, tudo o que sai de você é um sussurro quase tímido, como quem já entendeu que não controla nada, que não pode fazer tudo sozinho. Essa é a lição que poucos têm coragem de aprender. O verdadeiro desejo, o que realmente move montanhas, não nasce da ganância, nem da vaidade de ser visto, mas da humildade de reconhecer o quanto precisamos de Deus em cada passo. O mundo não entende isso. O mundo ensina que você deve querer mais, que você deve desejar mais, que você deve forçar mais. Mas o desejo que transforma vidas não é um desejo egoísta, é um desejo sagrado, refinado no fogo da dor, purificado pelo silêncio do deserto. Você pode ter lido Napoleon Hill e acreditado que desejar é suficiente, que basta pensar grande, declarar sucesso, repetir mantras no espelho e a vida vai se curvar diante de você. Mas isso, na verdade, é só mais uma forma disfarçada de orgulho. Deus não se impressiona com a sua capacidade de convencer a si mesmo. Ele não se impressiona com a eloquência dos seus pedidos, com a intensidade da sua pressa, ou com a beleza dos seus planos. Ele está interessado no tipo de desejo que sobrevive quando tudo parece perdido. O desejo que continua vivo mesmo quando não há garantias, nem aplausos, nem reconhecimento. O desejo que não se dobra ao desespero, que não negocia a fé por atalhos. Esse é o desejo que ele planta no coração dos que chama. Um desejo tão profundo que ninguém pode arrancar. Ele não se parece com as ambições que o mundo aplaude. Não é sobre ser o maior, ou o mais rico, ou o mais aclamado. É sobre estar disposto a ser o menor, se for essa a vontade de Deus. É sobre desejar não apenas o resultado, mas o próprio processo. É desejar a presença antes da promessa. É aprender a dizer, ainda que eu perca tudo, ainda assim, eu te quero. Quando você entende isso, percebe que o desejo verdadeiro não grita. Ele persiste em silêncio. Ele não faz barganhas com o céu. Ele se ajoelha diante dele. É por isso que a dor é tão necessária. Ela revela quais desejos eram apenas ambição disfarçada, e quais eram realmente semente divina plantada no fundo da sua alma. Então olhe para dentro de você agora. Pergunte-se com honestidade, o que eu realmente desejo? É ser visto? É ser aplaudido? É me provar? Ou é cumprir aquilo para o qual eu fui criado, mesmo que ninguém veja, mesmo que doa, mesmo que custe tudo? Esse é o desejo que Deus abençoa. Esse é o desejo que Ele sopra a vida. E é aqui que muitos se perdem. Eles confundem o desejo sagrado com capricho pessoal. Eles leem Hill como uma fórmula para o ego, mas não entendem que o próprio Hill falava de um desejo que nasce da fé, e não da soberba. Porque você pode até alcançar coisas com a força do seu braço, mas elas não vão durar. E pior, elas não vão satisfazer. Porque o vazio que há em você só pode ser preenchido por aquilo que o próprio céu colocou dentro de você para desejar. Talvez você esteja sentindo que a vida lhe arrancou tudo. Que os sonhos que você jurava serem sua missão hoje estão em ruínas. Que o sucesso que você tanto planejou agora parece distante como o horizonte. Talvez isso esteja acontecendo exatamente porque era necessário que você descobrisse qual desejo realmente merecia viver em você. Esse desejo não morre quando tudo desmorona. Pelo contrário, é no meio dos escombros que ele floresce. É no silêncio que ele se fortalece. Ele não depende de circunstâncias. Ele não depende de reconhecimento. Ele só depende de você dizer sim a ele. Então, respire fundo. Não tente mais sustentar o que já deveria ter sido derrubado. Deixe ir. Deixe que ele revele em você o desejo certo. Um desejo que vai te guiar mesmo nos dias em que você não enxergar o caminho. Um desejo que vai manter sua fé firme mesmo quando não houver sinais de vitória.
um desejo que vai te fazer permanecer humilde mesmo quando chegar ao topo. E se essa mensagem está falando com você agora, se você sente aí dentro do peito esse mesmo fogo, mesmo que pequeno, mesmo que tímido, então eu te convido a não apenas ouvir, mas a caminhar junto nessa jornada. Porque ninguém foi chamado para andar sozinho. Clique em inscrever-se aqui, faça parte dessa comunidade que está aprendendo a trocar ambição por propósito, orgulho por rendição, desejo egoísta por desejo sagrado. Esse é o momento. Não ignore a voz que te chama de volta para o que é eterno. Não confunda mais sua vontade com a vontade dele. Não continue vivendo para provar algo a alguém. Deseje apenas o que ele deseja para você. E você vai descobrir que esse é o único desejo que nunca decepciona. Porque o homem que realmente deseja a vontade de Deus, mesmo que tenha que perder tudo para encontrá-la, é o homem que já venceu. Você já reparou como o coração humano é frágil diante do tempo? Como as convicções mais fortes podem se dissolver diante de uma tempestade prolongada? É fácil começar desejando a vontade de Deus. Fácil dizer que confiamos. Fácil jurar que não vamos desviar. Mas quando o fogo não apaga, quando a dor não cessa, quando os dias se arrastam sem respostas, a fé começa a murchar, o desejo começa a se apagar, e uma sombra de dúvida se instala no fundo da alma. É nesse ponto que muitos desistem. Porque eles acreditaram que a jornada seria curta, que bastava querer para receber. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele não quer apenas que você deseje o que ele deseja. Ele quer que você permaneça desejando mesmo quando tudo em você grita para parar. A crença não nasce pronta. Ela não se constrói na leveza dos dias bons, nem na tranquilidade das estações fáceis. Crença é como músculo, só se fortalece quando é esticada até o limite, testada sob peso, levada ao cansaço. O músculo da fé se rasga para crescer, e cada lágrima derramada, cada oração feita no escuro, cada decisão de não desistir é uma repetição silenciosa que o fortalece. Talvez você não perceba ainda, mas esses dias em que você mal consegue segurar a cabeça erguida são os dias que mais constroem quem você é. Não quando você sente que tem forças, mas quando já não tem e mesmo assim decide crer. Esse é o milagre. Não a força, mas a constância. Não o tamanho da fé, mas a decisão de não soltar mesmo que seja só por um fio. Você pode olhar para dentro de si agora e se sentir fraco. Pode achar que sua fé é pequena demais para mover qualquer coisa. Pode achar que está mancando demais para ainda ser chamado de guerreiro. Mas essa é a mentira mais antiga, a de que Deus só usa os fortes. Na verdade, é justamente no fraco que ele mostra sua força. Os homens que ele levantou antes de você também tremeram. José deve ter chorado tantas noites naquela prisão, questionando as promessas que Deus lhe havia feito. Moisés provavelmente pensou muitas vezes que o deserto era um erro, e que sua vida já não tinha conserto. Davi, escondido em cavernas, talvez tenha acreditado que sua unção havia sido um engano. Mas todos eles, apesar de dúvidas, apesar de quedas, se mantiveram. Não porque eram mais fortes, mas porque decidiram não desistir. A crença não é uma emoção, nem uma chama que fica acesa por si só. A crença é uma escolha feita todos os dias. E é exatamente aí que muitos falham, confundem fé com sentimento. Quando não sentem nada, concluem que perderam a fé. Quando não veem resultado, acham que a promessa morreu. Mas a fé que move montanhas não depende do que você sente, e sim do que você decide fazer mesmo quando não sente nada. Pense num soldado que treina para a batalha. No começo, cada treino parece leve. Ele sente a força nos braços, o vigor nas pernas. Mas conforme os dias passam, os pesos aumentam, os músculos se rasgam, as feridas aparecem. Há um momento em que ele sente que não aguenta mais. É ali que a força verdadeira começa a ser construída. Porque ele não para. Porque ele se levanta no dia seguinte, mesmo ferido, mesmo exausto. É assim com a fé. Deus está construindo em você algo que não pode ser arrancado pelo vento. Algo que não vai se dobrar à primeira tempestade. Algo que não depende da aprovação dos outros, nem da estabilidade das circunstâncias. Algo que você vai carregar consigo até o fim, mesmo que tudo à sua volta caia por terra. E a verdade é que ninguém aprende a crer de verdade enquanto tudo está bem.
Porque enquanto tudo está bem, não é fé, é conforto. A fé começa quando a luz se apaga. Quando você não tem mais nada a oferecer a não ser um eu ainda creio quase sussurrado. Hoje talvez você esteja sussurrando, quase sem forças para falar. Talvez o peso esteja tão grande que tudo em você queira largar. Mas cada vez que você escolhe ficar, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sozinho, algo dentro de você cresce, algo se fortalece, algo se enraiza tão profundamente que nenhuma dor futura poderá arrancar. E um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que cada lágrima, cada noite em claro, cada dúvida enfrentada foi uma repetição a mais desse músculo invisível. E você vai ver que não apenas sobreviveu, você se tornou alguém que jamais seria sem essa prova. Porque o homem que crê mesmo quando tudo parece perdido, é o homem que Deus levanta para carregar algo que outros não suportariam. Não por ser o mais talentoso, o mais preparado, ou o mais digno, mas porque ele encontra prazer em usar aqueles que aprenderam a acreditar contra toda a esperança. E é por isso que você ainda está aqui. Porque apesar de tudo, você ainda acredita. E esse ainda é tudo o que Deus precisa. Você pode até achar que a crença é suficiente por si só, mas existe algo ainda mais profundo que Deus quer trabalhar em você, a mente. Porque mesmo a fé mais sincera pode ser sabotada por uma mente que não foi treinada para suportar. É aqui que muitos caem. Não porque perderam a fé no coração, mas porque permitiram que a mente continuasse programada para a derrota, para o medo, para as mentiras que o mundo repete todos os dias. Você não percebe, mas cada pensamento que você tolera dentro de si molda quem você está se tornando. E se você não reprogramar sua mente com intenção, o mundo fará isso por você, um pouco a cada notícia, a cada comparação, a cada crítica. A fé é como uma semente plantada no coração, mas a mente é o solo onde ela cresce. E se esse solo estiver cheio de ervas daninhas, nenhuma raiz consegue se firmar. Deus sabe que você crê, mas Ele também quer ver se você vai escolher pensar como alguém que crê. Porque é isso que separa os que chegam até o fim dos que desistem pelo caminho. O coração pode querer uma coisa, mas se a mente ainda carrega as mesmas mentiras antigas, eu não sou capaz, não vai dar certo, não sou bom o suficiente, essa fé se sufoca. E não é automático. Essa transformação da mente exige repetição, disciplina, vigilância. Não basta orar de manhã e passar o resto do dia alimentando a mente com pensamentos que negam suas próprias orações. Não basta acreditar num momento de culto e no instante seguinte, duvidar com cada decisão que toma. A mente precisa ser lavada todos os dias, com paciência, com propósito. Talvez você já tenha notado como é fácil ser engolido pelos velhos padrões. Às vezes, você mesmo já disse, sempre fui assim, é meu jeito. E aceitou que sua mente continuasse um território ocupado por pensamentos que não vêm de Deus. Mas o que você não percebeu ainda, é que cada vez que você aceita esse tipo de pensamento como normal, você afasta a promessa que já foi plantada no seu coração. Deus está pronto para cumprir o que prometeu. O céu já declarou. Mas Ele não vai colocar vinho novo numa mente velha. Ele não vai derramar mais unção em um coração que continua preso às mesmas prisões internas. Então, hoje, você precisa entender que reprogramar a mente não é opcional para quem quer viver o chamado de Deus. É urgente. Cada pensamento que você não confronta agora, vai se transformar em um hábito que vai tentar destruir você amanhã. Cada mentira que você aceita como verdade hoje, vai se transformar em um limite que vai impedir você de chegar onde deveria. Por isso, proteja sua mente como um campo sagrado. Não deixe que qualquer coisa entre nela. Não aceite qualquer palavra que as pessoas dizem a seu respeito. Não repita para si mesmo o que Deus nunca disse sobre você. Comece a semear pensamentos que alimentem sua fé e não a destruam. Escolha palavras que tragam vida e não dúvida. Imagine-se não apenas como você se sente hoje, mas como Deus já te vê. Não vai ser fácil no início. Não vai parecer natural. Mas é assim mesmo. Tudo o que vale a pena exige prática, paciência e perseverança. E cada vez que você diz não a um pensamento de derrota, você está um passo mais perto de se tornar a pessoa que Deus sonhou, e quando a mente começa a alinhar com o que o coração crê,
algo sobrenatural acontece e a fé começa a produzir frutos. Você começa a tomar decisões com mais clareza. Você começa a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. Você começa a falar como alguém que já venceu, mesmo que por fora nada tenha mudado ainda. Porque a verdadeira transformação nunca começa de fora para dentro, sempre começa de dentro para fora. E a mente é o primeiro campo de batalha onde você precisa vencer. Hoje, talvez seja o dia em que você finalmente percebe que não basta apenas acreditar com a boca e pensar com medo no coração. É hora de colocar a mente sob a autoridade de quem a criou. É hora de dizer: eu não aceito mais essas mentiras como minhas. Eu vou pensar como quem foi chamado. Vou falar como quem já venceu. Vou imaginar como quem carrega uma promessa. E se esse lembrete falou com você agora, se essa chama acendeu aí dentro enquanto você ouvia, então respire fundo. Feche os olhos por um momento e faça uma escolha. Escolha vigiar sua mente com o mesmo zelo com que vigia seu coração. Escolha tratar cada pensamento como semente e só permitir que floresçam os que apontam para o propósito de Deus em você. E se essa mensagem fez sentido para você, se ela encontrou eco em sua alma, não deixe de curtir agora, para que outros também possam ser alcançados por essa mesma verdade. Às vezes, um simples gesto é a faísca que ajuda a acender a chama em outro coração. Porque pensamentos moldam destinos. E o destino que Deus sonhou para você já está esperando por uma mente disposta a ser renovada. Mesmo depois de plantar o desejo certo no coração, de fortalecer a crença como um músculo, e de purificar a mente para que ela não mais sabote a fé, há ainda uma armadilha silenciosa que precisa ser quebrada. A falsa sensação de que saber muito já basta para transformar uma vida. É um erro comum. Confundir conhecimento com poder, acumular informações sem jamais colocá-las em prática, como quem coleciona sementes mas nunca as lança ao solo. Você já percebeu como hoje as pessoas estão famintas por aprender, correm de livro em livro, de vídeo em vídeo, enchem-se de frases bonitas, citações motivacionais, discursos poderosos, mas ainda assim continuam paralisadas, derrotadas, incapazes de mover um único passo. É porque confundiram a jornada com o mapa. O mapa é necessário, mas não te leva a lugar algum por si só. Não importa quão bem você o compreenda, se você não levantar os pés e caminhar. Deus não procura acumuladores de sabedoria. Ele procura praticantes. Ele procura corações que não apenas ouvem a verdade, mas vivem a verdade. Porque conhecimento sem ação se transforma em vaidade, em orgulho disfarçado, em um peso que paralisa ao invés de impulsionar. Quantas vezes você já não sentiu isso? Sentado no escuro, lembrando de todas as lições que já leu e ouviu, mas sem coragem de dar o primeiro passo. Preso no medo de errar, esperando até saber o suficiente para começar. Só que esse dia nunca chega, porque o aprendizado verdadeiro só vem enquanto você caminha. José não ficou planejando cada detalhe de sua história antes de entrar na prisão. Ele confiou e agiu conforme a oportunidade se apresentava. Moisés não sabia liderar um povo quando Deus o chamou, ele aprendeu no caminho. Davi não se tornou rei no momento em que foi ungido, ele foi sendo moldado na solidão, na fuga, nas batalhas. A preparação de Deus não é uma faculdade que termina com diploma. É um treinamento vivo, contínuo, forjado nas pequenas escolhas diárias. É no enfrentamento dos gigantes que você descobre do que é capaz, não nos livros sobre eles. O conhecimento só tem valor quando se transforma em experiência. E a experiência só vem quando você arrisca, quando você sai da margem, quando você dá passos mesmo sem garantias. Cada batalha que você enfrentar vai ensinar coisas que nenhum sermão, nenhum vídeo, nenhuma frase motivacional poderia te ensinar. É no atrito da vida real que a fé se torna carne. Você não precisa saber tudo para obedecer. Não precisa entender tudo para dizer sim. Não precisa ter tudo planejado para começar. Há coisas que Deus só revela no meio do caminho, porque Ele quer que você dependa dele a cada curva. E quanto mais você caminha, mais você percebe que não é a quantidade de lições que transforma, mas a profundidade com que você vive a única lição que realmente importa. Obedeça, mesmo quando não faz sentido. Esse é o ponto em que muitos falham, tropeçam e recuam. Pensam que não estão prontos.
que precisam esperar mais um pouco, aprender mais um pouco, se preparar mais um pouco. Mas no fundo isso é medo disfarçado de prudência. É orgulho escondido por trás de uma aparência de responsabilidade. É a tentativa de controlar o resultado antes mesmo de começar. Mas o chamado de Deus não vem com garantias. Não vem com um manual completo. Não vem com todos os porquês respondidos. Vem com um convite: segue-me. E cabe a você decidir se vai ou não. Talvez hoje você esteja sobrecarregado por tudo o que já ouviu, já estudou, já entendeu, mas ainda não viveu. Ainda não se levantou para ser o que já foi chamado para ser. Está esperando um dia perfeito que nunca vai chegar. Está esperando estar pronto quando já deveria estar obedecendo. Lembre-se, os maiores homens de Deus não eram os mais preparados. Eram os mais disponíveis. Não eram os mais cheios de conhecimento. Eram os mais dispostos a agir mesmo sem saber o que encontrariam pelo caminho. A fé não é uma coleção de verdades bem organizadas numa estante. É uma vida que respira as verdades que diz crer. É uma vida que toma decisões mesmo quando os pés tremem. É uma vida que sai da teoria para a prática todos os dias. E é nessa prática que você se transforma. Não apenas em quem Deus quer que você seja, mas também em alguém que outros possam olhar e ver ali. Vai um homem, uma mulher, que ousou obedecer, que ousou viver as verdades que outros apenas repetem, que ousou agir mesmo sem ter todas as respostas. Porque no fim, não são as ideias que mudam o mundo, são as vidas que encarnam essas ideias, que as transformam em testemunho, que as traduzem em escolhas reais. E cada escolha sua, por menor que pareça, está moldando não apenas quem você é, mas quem você ainda vai se tornar. O conhecimento sem ação é como luz guardada numa caixa. Não ilumina ninguém, nem mesmo você. Mas quando você decide abrir essa caixa e deixar essa luz guiar seus passos, mesmo que sejam pequenos e incertos, é aí que você finalmente começa a viver o propósito para o qual foi chamado. Porque Deus não está esperando você saber mais. Ele está esperando você se levantar e andar. Depois de compreender que a fé não é só o que você acredita, mas o que você vive, surge um novo chamado silencioso dentro de você: criar uma visão interna tão forte que nenhuma circunstância externa consiga apagá-la. Esse é o próximo degrau que poucos estão dispostos a subir, porque ele exige coragem para olhar além do que os olhos podem ver. A verdade é que, até aqui, você foi treinado para sobreviver às quedas. Aprendeu a desejar o que é certo, a manter a crença firme mesmo no escuro, a reprogramar sua mente e a agir mesmo sem ter todas as respostas. Mas agora Deus quer mais. Ele quer que você levante os olhos e veja além do pó da batalha. Ele quer que você comece a enxergar o que ele já vê. Porque sem uma visão clara dentro de você, tudo se torna confuso. As dores parecem de um propósito. As lutas parecem injustas. Os desertos parecem castigo. E aí, cada vento contrário te derruba. Cada voz contrária te faz duvidar. A visão é como um estúdio secreto dentro de sua alma, onde você começa a projetar aquilo que Deus já projetou para você desde antes de você nascer. É nesse estúdio que ele coloca as imagens do que você vai ser. Não é uma fantasia. Não é uma fuga da realidade. É a fé em forma de imagem, tomando forma antes no invisível, para depois se manifestar no visível. O inimigo sabe disso. Por isso ele vai tentar cegar sua visão. Vai usar as frustrações para fazer você olhar apenas para as ruínas ao redor. Vai usar as dores para te convencer de que não há futuro. Vai usar as vozes contrárias para fazer você acreditar que não nasceu para nada além de sobreviver. Mas é justamente aí que a visão interna faz a diferença. Quando tudo fora de você diz que acabou, a visão dentro de você continua dizendo que ainda não terminou. Quando tudo fora parece morto, a visão dentro de você já enxerga a vida brotando. Quando as pessoas dizem você não pode, a visão responde: Deus já disse que posso. Pense em José mais uma vez. Ele foi lançado num poço, vendido, humilhado, preso. Tudo fora dele gritava derrota. Mas a visão que ele tinha visto anos antes não morreu. Mesmo nas trevas, ele continuava vendo-se governando, não porque a realidade ajudava, mas porque a visão interna era mais real para ele do que o chão frio da cela.
Ou pense em Davi, fugindo de Saul, escondido em cavernas, tendo perdido amigos e honra. Ainda assim, dentro dele, a visão do trono não se apagava. Ele ainda se via como rei. Não porque os homens o reconheciam, mas porque Deus já o havia escolhido, e talvez agora seja a sua vez de aprender isso. Talvez Deus tenha te permitido perder coisas por fora, para que você aprendesse a enxergar por dentro. Talvez Ele tenha silenciado as vozes externas para que você finalmente ouvisse o som da promessa que Ele mesmo plantou aí dentro. Essa visão que Ele quer acender em você não é só para te motivar, é para te manter de pé. É a âncora que segura você quando tudo balança. É o mapa que guia você quando não há placas no caminho. É a chama que aquece você quando tudo parece frio e escuro. Mas não espere que os outros enxerguem. Não espere que aplaudam ou validem o que Deus te mostrou em segredo. Nem todos vão entender o que você carrega. Nem todos vão acreditar no que você viu. Às vezes, nem você vai acreditar por completo. E tudo bem, a visão não depende da aprovação de ninguém. Ela depende apenas de você não desistir dela. A vida vai tentar arrancá-la de você muitas vezes. Vão te chamar de sonhador. Vão dizer que você é ingênuo. Vão tentar convencer você de que é tarde demais, difícil demais, impossível demais. Mas não ouça. Feche os olhos se for preciso, e volte para dentro. Veja de novo. Imagine de novo. Lembre-se do que Deus já te mostrou. É por isso que Ele não revela o quadro completo de uma vez só. Ele revela em vislumbres, em pequenas imagens que ficam gravadas na alma. E cabe a você segurá-las firmes, mesmo quando a realidade grita o contrário. Porque no fim, a visão interna não é apenas um incentivo. É uma profecia esperando para ser cumprida. O homem que aprende a viver pela visão que Deus lhe deu jamais será dominado pelas circunstâncias que o mundo lhe impõe. Ele já não vive apenas do que os olhos naturais enxergam. Ele vive da certeza do invisível. Ele anda por fé, não por vista. E quando chegar o dia em que o que você carrega por dentro finalmente se manifesta por fora, você vai entender que cada lágrima valeu a pena, que cada silêncio foi necessário, que cada luta só fortaleceu a chama que nunca se apagou. Porque a visão não é apenas o que você quer ver acontecer. É o que Deus já decretou que você será. E se Ele decretou, ninguém pode apagar, nem mesmo você. Você já percebeu como é fácil ter uma visão clara e ainda assim permanecer parado? Como é possível ver o destino dentro da sua alma, sentir a chama queimando, ter a convicção de que Deus já falou, e mesmo assim não sair do lugar? Essa é a armadilha que tantos caem sem perceber, acreditar que apenas enxergar o propósito é suficiente, quando na verdade ele só toma forma nas mãos daqueles que ousam planejá-lo com coragem e caminhar com disciplina. O homem que vê mas não se move corre o risco de transformar sua visão em um peso. Porque toda promessa carrega uma responsabilidade. Toda palavra profética exige uma resposta prática. Deus planta a visão, mas Ele não constrói sozinho. Ele te chama para cooperar com Ele na construção dessa obra. E é nesse ponto que o inimigo mais trabalha. Ele sussurra na sua mente para te convencer de que um dia você vai começar, de que ainda não é hora, de que ainda falta alguma coisa. Você se convence de que está esperando por Deus, mas na verdade, é Ele quem já está esperando por você. Sem um plano, a visão apodrece. Sem uma direção, a promessa se perde. Porque não basta apenas ter fé. É preciso traduzir essa fé em escolhas concretas. Cada passo, cada decisão, cada sacrifício faz parte do caminho para transformar o invisível em realidade. Veja José, novamente. Preso, ele não só manteve sua visão, como agiu com diligência mesmo nas condições mais improváveis. Planejou como administrar uma nação mesmo quando ninguém o via. Quando a oportunidade chegou, ele já estava preparado. Ou pense em Neemias, que não apenas chorou ao ouvir sobre os muros destruídos de Jerusalém, mas desenhou um plano, pediu recursos, organizou equipes, executou etapas. Ele não ficou apenas na comoção, ele agiu. Talvez você esteja ouvindo isso agora, e sentindo um incômodo no peito, porque sabe que já deveria ter dado os primeiros passos. Já deveria ter estruturado sua vida ao redor do que você diz que acredita. Já deveria ter colocado no papel o que Deus colocou na sua alma.
Muitos não chegam ao destino não por falta de visão, mas por falta de organização. Sonham alto, mas vivem ao acaso, sem ordem, sem metas, sem direção. E então culpam o tempo, culpam as pessoas, até mesmo culpam Deus, quando a responsabilidade de se preparar sempre foi deles. Planejar não é falta de fé, é demonstração dela. Você só organiza sua vida em torno de algo quando realmente acredita que vai acontecer. Você só cria um caminho quando realmente crê que há um destino te esperando. Então pergunte-se agora, qual é o próximo passo prático? Qual é a pequena ação que você tem ignorado por medo? Qual é o hábito que precisa abandonar para que a promessa encontre espaço em sua rotina? Qual é a disciplina que você precisa assumir para que sua vida esteja à altura do que Deus já te mostrou? Você não precisa ter tudo perfeito para começar, mas precisa começar. Precisa tomar a decisão de deixar de ser refém do acaso, de deixar de viver empurrado pelos ventos, de parar de reagir às circunstâncias. Você foi chamado para ser protagonista, não espectador. E entenda, nem sempre o plano vai ser grande, complexo ou cheio de detalhes no início. Às vezes é simples, é acordar mais cedo, é organizar sua mente, é cortar distrações, é escrever suas prioridades, é dizer não a coisas que não te aproximam da visão. Pequenas sementes que vão germinar no tempo certo. E quanto mais você planeja, mais você percebe que a fé não é passiva, ela é ativa. Ela se manifesta nas pequenas escolhas que ninguém vê, nas rotinas que ninguém aplaude, nos esforços que só você e Deus sabem. Talvez você tenha medo de falhar, mas entenda, falhar tentando é sempre melhor do que morrer com a promessa guardada dentro de você. O pior fracasso é o de nunca ter ousado se mover. E é por isso que tantas vezes a Bíblia nos lembra. Escreve a visão, torna-a clara para que se possa correr com ela. Porque quando você transforma a visão em um plano, você cria um caminho para que a fé e a ação caminhem lado a lado. Então, se essas palavras estão ecoando aí dentro, se você sente que já passou da hora de parar de apenas sonhar e começar a construir, abra o coração e compartilhe sua luta. Fale. Comente aqui o que tem te impedido de se organizar, de agir. Às vezes, dizer em voz alta é o primeiro tijolo desse plano que você tanto adiou. Porque Deus já te mostrou. Agora, Ele quer ver até onde você está disposto a ir para transformar promessa em realidade. E tudo começa com um plano. Por mais que planejar seja essencial, há um momento em que planejar demais se torna um disfarce para a inércia. Um momento em que o excesso de cálculos, de estratégias, de hipóteses começa a mascarar o medo escondido no fundo do coração. Porque no fim, tudo se resume a uma decisão. E nem todos estão prontos para tomá-la. O destino não se alcança com intenções. Ele se alcança com escolhas firmes, rápidas e corajosas. É aqui que muitos tropeçam, pensam demais, questionam demais, esperam demais. Esperam sentir paz total antes de agir, esperam ter todas as garantias antes de avançar. Esperam que cada detalhe esteja perfeito antes de dar um passo. Mas a vida em Deus não funciona assim. A fé nunca virá acompanhada de certeza absoluta. Ela é justamente a coragem de escolher mesmo quando não há garantias. Há decisões que só podem ser feitas no silêncio da sua alma. Decisões que não podem ser adiadas para amanhã, porque o amanhã não vai facilitar nada para você. Cada dia que você demora para decidir, mais espaço o medo ganha, mais as dúvidas crescem, mais a visão se apaga. E não se engane, nada é mais letal para a promessa do que a procrastinação disfarçada de prudência. Porque quanto mais você espera para escolher, mais a vida escolhe por você. E quase sempre, quando você se omite, as circunstâncias acabam empurrando você para um lugar que não foi o que Deus sonhou. José não teve tempo de pesar todas as possibilidades, quando foi chamado a interpretar o sonho do faraó. Ele decidiu falar com ousadia. Moisés, diante da sarça, decidiu obedecer, mesmo com medo. Davi, diante do gigante, não esperou para calcular riscos, avançou com a funda na mão. É assim que Deus trabalha. Ele fala, mostra, planta a visão, revela o plano, e espera que você diga sim. Sem desculpas, sem rodeios, sem demora. O medo sempre vai sussurrar que você não está pronto. Sempre vai apresentar cenários do pior que pode acontecer. Vai lembrar você das vezes que já falhou.
vai inflar os riscos para paralisar você. Mas coragem não é ausência de medo, é decisão apesar do medo. O problema de ficar esperando se sentir pronto é que você provavelmente nunca vai sentir, porque nossa carne jamais está disposta. E se você depende de emoção para obedecer, jamais verá o que Deus prometeu. A obediência nasce no espírito, não no humor do momento. E é curioso como o coração humano consegue se enganar para não decidir. Você diz a si mesmo que precisa orar mais um pouco, que precisa jejuar mais um pouco, que precisa de mais um sinal, de mais uma confirmação. Mas a verdade é que o céu já falou. A instrução já foi dada. E agora só falta a sua resposta. Toda promessa tem um tempo certo, mas esse tempo não vai esperar você para sempre. Há portas que só ficam abertas por uma estação, e se você não entrar agora, outra pessoa entra. E não porque Deus retira a promessa, mas porque você deixou passar o tempo da sua decisão. O que você não pode esquecer é que a indecisão também é uma decisão. Quando você escolhe não escolher, está escolhendo permanecer no mesmo lugar. E esse é o maior perigo, se acostumar a conviver com a promessa não cumprida, com a visão não realizada, com a fé sem frutos. Deus não precisa que você esteja perfeito. Ele só precisa que você esteja disposto. A perfeição, Ele cuida no caminho. Mas a decisão é sua. E uma vez que você escolhe, algo se destrava no espiritual. É como um rio represado que finalmente encontra caminho. É como um céu fechado que de repente se abre. A vida não é feita das grandes coisas que você sonha fazer, mas das pequenas decisões que você toma todos os dias. E aos poucos, essas decisões vão moldando quem você é, para que um dia você esteja à altura daquilo que Ele já sonhou para você desde o princípio. Então pare de esperar pelo momento perfeito, pelo cenário ideal, por garantias que nunca virão. O momento perfeito é agora. O cenário ideal é a sua fé. A garantia é a palavra que Ele já liberou. Não há nada mais triste do que alguém que olha para trás e percebe que ficou preso na encruzilhada das próprias dúvidas, incapaz de decidir. Porque o que pesa não são apenas as oportunidades que se perderam, mas a pessoa que você poderia ter se tornado, mas não teve coragem de ser. Por isso, mesmo com medo, decida. Mesmo tremendo, avance. Mesmo inseguro, escolha o caminho que Deus apontou. Porque quando você decide, você honra a visão, valida o plano e mostra que confia mais nele do que nas próprias emoções. E assim, passo a passo, escolha a escolha, você vai perceber que a decisão que parecia impossível era exatamente a chave que abria as portas para o próximo nível do propósito de Deus para a sua vida. Tomar a decisão é como atravessar uma porta. É um ato de fé que muda tudo, mas atravessar a porta não significa que o caminho será fácil a partir dali. Na verdade, é justamente depois que você decide que a verdadeira prova começa. É quando você diz sim que os ventos contrários ganham força, que as vozes do medo ficam mais altas, que as circunstâncias parecem conspirar contra você. E é nesse ponto que muitos se perdem, confundindo resistência com sinal de que erraram o caminho, desistindo exatamente quando estão mais perto do propósito. O que você precisa entender é que a persistência não é uma virtude opcional. Ela é o que separa aqueles que apenas começaram daqueles que chegam ao fim. Porque o caminho da promessa sempre atravessa desertos, sempre enfrenta tempestades, sempre vai exigir de você mais do que você imaginava ter para dar. No início, a decisão enche seu coração de entusiasmo. Você sente força, ânimo, motivação. Mas o tempo vai passando, as batalhas vão pesando, as portas demoram a se abrir, e a voz da dúvida começa a questionar: será que Deus ainda está comigo? Será que essa promessa era mesmo para mim? Será que eu não deveria ter escolhido um caminho mais fácil? E é aí que você precisa lembrar: a resistência não é sinal de que você errou. É sinal de que você está sendo moldado para suportar o que ainda virá. Nenhuma grande promessa é entregue sem que o coração do homem seja antes testado pelo fogo da persistência. José esperou anos injustamente preso antes de ser exaltado. Moisés suportou 40 anos de exílio no deserto antes de voltar ao Egito para liderar o povo. Davi fugiu de caverna em caverna antes de sentar no trono. Mesmo o Filho de Deus suportou a cruz antes de ser glorificado. Há um propósito no tempo de espera.
Há uma razão para o silêncio que parece eterno. Porque é nesse período que a sua fé deixa de ser só um sentimento e se torna uma convicção. É nesse período que sua dependência em Deus se aprofunda. É nesse período que sua força é refinada para carregar a unção que Ele tem para você. A maioria desiste não porque não acredita na promessa, mas porque não suporta a espera. Não aguenta a pressão. Não entende que a dor faz parte da preparação. Preferem atalhos, trocam a eternidade pelo alívio imediato, abandonam a visão por algo que parece mais fácil de alcançar. Mas você não pode se dar ao luxo de parar agora. Já avançou demais para retroceder. Já sacrificou demais para voltar ao início. Já suportou demais para desistir justo no momento em que sua história está sendo escrita. Cada obstáculo que você enfrenta agora não é uma muralha para te impedir, é uma escola para te capacitar. Cada porta fechada não é um castigo, é proteção. Cada lágrima não é desperdício, é rega para a colheita que está por vir. A persistência nasce quando você entende que o propósito é maior do que o desconforto momentâneo. Quando você finalmente para de perguntar por que eu, e começa a declarar mesmo assim eu vou. Quando a sua confiança não está mais no tempo que leva, mas na fidelidade de quem prometeu. E não se engane, os ataques vão continuar. As dúvidas vão voltar. O medo vai tentar paralisar você. As pessoas ao seu redor talvez não entendam. Mas nenhuma dessas coisas tem o poder de tirar de você o que Deus já separou, desde que você não desista. Você vai se sentir cansado. Vai se sentir sozinho. Vai ter dias em que sua própria mente vai dizer para parar. Mas é nesses dias que você precisa lembrar: as maiores histórias são escritas por aqueles que decidiram ficar de pé mesmo quando já não tinham forças para levantar. O caminho não vai se abrir para os impacientes. O trono não vai ser entregue aos que fogem das cavernas. A promessa não vai florescer nas mãos dos que largam a enxada diante das primeiras pedras. Permaneça. Insista. Continue mesmo quando tudo dentro de você só quer parar. Porque cada passo que você dá, mesmo mancando, mesmo chorando, mesmo sem ver a próxima curva, é um passo mais perto do destino. Cada respiração, cada oração, cada madrugada acordado, cada batalha que você suporta em silêncio está construindo dentro de você não só o homem ou a mulher que Deus quer usar, mas o testemunho que Ele quer contar através de você. Não permita que a espera roube sua esperança. Não permita que o peso faça você largar a espada. Não permita que a escuridão faça você esquecer da luz que já brilhou dentro de você. Porque quando chegar a hora, você vai entender que cada lágrima, cada silêncio, cada ainda assim eu creio não foram em vão. Eles foram os tijolos que sustentaram a ponte entre a promessa e a realidade. E quando esse dia chegar, você não vai apenas chegar mais forte. Vai chegar mais maduro, mais profundo, mais parecido com o próprio Deus que caminhou ao seu lado por todo esse tempo. Persistir não é apenas aguentar. E quando tudo tiver sido enfrentado, quando o desejo tiver sido purificado pelo fogo, a fé fortalecida pelo silêncio, a mente reprogramada com disciplina, os planos colocados em prática, as decisões tomadas em coragem, a visão mantida viva diante do impossível, e a persistência sustentada nas noites mais longas, você começa a entender o verdadeiro coração de Deus para você. Você finalmente enxerga que tudo o que Ele fez não foi para te destruir, mas para te preparar. Porque agora, depois de ter passado por tudo isso, você não é mais o mesmo. O homem ou a mulher que está aqui hoje não é mais frágil, não é mais guiado por vaidade, não é mais escravo do medo. Você se tornou alguém que pode carregar peso, alguém que pode ser confiado com um propósito maior, alguém que inspira outros apenas por existir. Você começa a perceber que nada do que passou foi em vão, que cada lágrima, cada não que você recebeu, cada porta que se fechou, cada espera, cada ferida, tudo isso foi costurado por mãos invisíveis para formar em você algo que ninguém pode tirar. E quando você finalmente se levanta com a promessa em mãos, você já não está sozinho. Porque Deus não apenas transforma a sua história, Ele também te conecta a outras histórias. Ele te coloca diante de pessoas que precisam ouvir sua voz, ver suas cicatrizes, sentir sua verdade. Você descobre que não foi levantado só para você mesmo, mas para ser um farol para quem ainda está perdido no mar, e isso muda tudo. Você já não vive só por você,
Já não sonha só por você. Já não luta só por você. Você entende que cada batalha que venceu se torna agora uma arma para libertar outros. Cada dor que superou é agora uma ponte para alcançar quem ainda não consegue atravessar. E é aqui que o ciclo se completa. Porque agora você não é mais apenas um sobrevivente. Você é uma prova viva de que Deus cumpre o que promete. Um testemunho que respira. Uma luz acesa num mundo que insiste em apagar esperanças. Talvez você nem perceba, mas nesse exato momento, você já está mudando de dentro para fora. Suas mãos já carregam mais firmeza. Seus olhos já brilham com mais clareza. Sua alma já transborda mais humildade. Você é a resposta de alguém que ainda nem sabe que está orando por isso. É por isso que você não pode parar aqui. Há mais para viver. Há mais para entregar. Há mais para transformar. Porque você foi escolhido não apenas para chegar ao final, mas para guiar outros ao longo do caminho. Então agora, faça desse momento um marco. Se essa jornada falou com você, se essas palavras encontraram eco no mais profundo do seu ser, não deixe passar despercebido. Escreva aqui nos comentários o que ficou marcado para você, compartilhe a batalha que você já venceu ou aquela que ainda está enfrentando. Sua história pode fortalecer alguém hoje. E não esqueça de curtir e se inscrever agora mesmo para que essa chama não se apague aqui. Cada clique é uma semente que ajuda essa mensagem a chegar a outros corações que, assim como você, estão precisando lembrar que Deus ainda escreve histórias com mãos de amor. Você não está aqui por acaso. Você foi alcançado por essa mensagem porque há um propósito maior em sua vida. Você não é mais só alguém que assiste. Você é alguém que carrega algo precioso, algo santo, algo que pode mudar o mundo ao seu redor. E nunca esqueça, há um privilégio em ser moldado por Deus, em ser chamado pelo nome, em ser usado para algo eterno. Poucos têm coragem de atravessar tudo o que você já atravessou. Poucos resistem para ver a promessa se cumprir. Mas você está aqui. E isso já diz muito sobre quem você é. Bem-vindo ao começo da sua nova história. Que ela seja marcada não pelo que você perdeu no caminho, mas pelo que você ganhou em cada passo. Que outros olhem para você e digam: ali está alguém que foi quebrado, forjado e enviado para ser luz. Que sua vida continue ecoando essa verdade. Deus ainda transforma. Deus ainda levanta. Deus ainda usa aqueles que escolhem acreditar. E você é prova viva disso.